pra você. Canta comigo. Pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra. E a mão no peito pra você. Maravilhoso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, chegamos ao sexto elo da nossa campanha e agora vamos receber o sexto ancião que vai transmitir a leitura da carta. E nesta hora, Deus, usa o teu filho de maneira sobrenatural, fala comigo e fala conosco. Ó Deus, estamos aqui prontos para ouvirmos a voz do Senhor na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? E nesse momento, vamos receber o nosso diretor da Junta de Averiguação, nosso presbítero Fabrício Maciel. Aplaude ao Senhor pela vida do homem de Deus. Fala, Deus. Quem sabe? Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Senhor. Fala, Deus. Só mais uma vez, igreja. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala, Deus. Sim, alegro, atendo ao teu mandar. É com muita alegria e satisfação que eu quero saudar a igreja presencial, a igreja do canal do YouTube e todos os ouvintes da Rádio Aliança com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem tem essa paz, diga graças a Deus. Irmãos, peço que ninguém ande, ninguém converse, a não ser por extrema necessidade. A Bíblia é bem clara em dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, que você possa ficar atento para que Deus ele possa falar ao seu coração, aos nossos corações aqui nessa noite. Sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 3. Peço a ajuda do tangedor, nosso aspirante Chauã. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Vamos começar do versículo 1. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, Deus, dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Vamos ler o versículo 3 agora. E disse este à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos repetir todos no versículo 3, versículo 3? 1, 2, 3. Repita comigo antes de você assentar.
E era este varão, homem valoroso, diga, homem valoroso, porém leproso. Tomei o seu assento, por gentileza. Se você tiver motivos, ocupe essas mãos abençoadas e louve a Deus com as palmas bem alegre, glorifique e exalte o teu santo nome. Queridos e amados irmãos, fazendo alguns estudos, eu pude entender e saber que há vários estágios da lepra. Hoje até mudaram o nome da lepra, mas eu não vou entrar neste mérito. Vamos ficar lá pelos tempos antigos. E estudiosos vão dizer que existem diferentes estágios de lepra. E estudiosos vão dizer que a lepra inicial, no início, ela, muitas das vezes, ela se encontra nos braços, nas pernas e nas costas. E eu acredito, irmãos, a Bíblia não diz que este homem ainda estava num processo inicial, aonde o seu rosto, as suas mãos, ainda não divulgava para o povo que ele estava leproso. Mas, irmãos, este homem, ele era comandante do exército do rei da Síria. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele era um homem valoroso, e Deus era com ele. A Bíblia vai dizer que Deus, o nosso Deus, o Deus que está presente aqui nesta noite, o Deus que nós servimos, era com ele. Só que este homem, além de ser valoroso, a Bíblia vai colocar um porém leproso. E eu creio, irmãos, que este homem, a Bíblia não diz, ainda estava no estágio inicial, e este homem colocava sua farda, e a sua farda escondia a lepra que ele estava. A farda talvez escondia que ele estava contaminado por esta doença terrível. E a Bíblia vai dizer que este homem era valoroso, Deus era com ele, porém leproso. Quem não se lembra que lá no livro de Juízes, também a Bíblia vai dizer que havia um homem, varão valente, valoroso, porém filho de uma prostituta, que era Jessé. Irmãos, mas Deus, ele falava comigo aqui nesta noite, que ele está presente aqui nesta noite para arrancar o porém da sua vida. Deus está presente aqui nesta noite para arrancar os poréns da tua vida. Aquela pessoa que te olha e diz: este homem é um homem bom, este homem serve cesta básica à família carente, porém este homem está no tráfico. Esta mulher é uma mulher boa, esta mulher, aleluia, ela servia até para ser psicóloga, é uma mulher que está sempre alegre, porém é uma meretriz e ela vende o seu corpo. Talvez o mundo tenha te olhado, tenha te visto como um homem bom, aleluia, mas alguém talvez te julga e diz: este homem é um homem bom, mas este homem não gosta de trabalho, este homem, ele gosta de roubar. Mas o Deus que nós servimos, o Deus de Naamã, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que também é o nosso Deus, o Deus, aleluia, das antiguidades, o Deus que era, que é e que sempre será para o século dos séculos. Ele está dizendo nesta noite: se tu se arrepender, Ele vai arrancar o porém da tua vida e dos teus pecados, Ele não se lembrará nunca mais. E Naamã talvez escondia a farda, o fardamento talvez escondia a lepra que ele tinha. Talvez você tenha se escondido através do gerente que você já colocou para gerenciar lá. Talvez você se esconde, aleluia, dentro de um carro com vidro fumê, que eles dizem que é blindado pelas madrugadas.
Talvez você esconde, ali colocando uma touca ninja. Você sai, você adquire dinheiro de uma forma fácil e ninguém vê. Talvez você tenha se escondido através de tantas coisas, mas Deus está te dizendo: os meus olhos, Ele te vê, os meus olhos, Ele te vê, os meus olhos, Ele te vê. E até quando você vai ficar se escondendo de mim? Naamã talvez escondia de muitas pessoas, mas não tem jeito de esconder, irmãos. A Bíblia vai dizer que a sua esposa já sabia, aquela moça, ela já sabia. E eu quero intitular esta mensagem, essa breve mensagem, com um simples tema: negue a si mesmo. Repita comigo: negue a si mesmo. Mais uma vez: negue a si mesmo. Está escrito, Jesus Cristo, Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. E a Bíblia vai dizer, irmãos, este homem, comandante do exército, a Síria localizava-se a nordeste de Israel. Nos dias de Eliseu, o profeta, eles cresceram em poder e frequentemente atacavam as tribos do norte. Os israelitas eram muitas vezes levados cativos para a Síria. Após os ataques bem-sucedidos, a escrava de Naamã era uma menina de Israel, sequestrada de sua casa e de sua família. Ela era a esperança dele ser curado, aleluia, da sua lepra. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, segundo o seu decreto. E existiam várias rotas da terra de Naamã, existiam várias rotas da Síria até Samaria, e aproximadamente eram 365 quilômetros, aleluia, de Samaria, onde estava Naamã, até a casa do profeta Eliseu. Era este homem, um varão valente, valoroso, porém leproso. Eu me lembro, irmãos, quando eu entrei dessas portas para dentro, e eu me recordo como fosse hoje, eu estava respirando, e eu estava sentindo um cheiro muito mal nas minhas narinas, porque o pecado, ele gera morte. Eu me lembro que surgiram alguns machucados no meu corpo, e eu estava muito preocupado. Mas quando eu entrei num culto de quinta-feira como este, de bermuda, de camiseta, depressivo, doente, eu estava sentado chorando no banco, quando de repente o pastor Mário, ele pega a oportunidade para orar pelos dons do Espírito Santo, e ele pediu para me colocar de pé, e ele disse: jovem, eu via uma seringa, e ela descia e pegava na altura da tua cabeça, e isso eu não esqueço nunca mais. E essa seringa puxava um sangue sujo e subia, mas eu via quando uma seringa, ela descia com sangue puro, e ela injetava na mesma veia que aquela seringa puxou aquele sangue sujo, e injetava esse sangue puro e limpo nas tuas veias, e o Espírito de Deus falava comigo, que nesta noite você está curado, pode ir lá e fazer todos os exames, porque se constar alguma coisa, o pastor Mário disse, eu volto para o bar, da onde Deus me tirou.
Deus me disse que nesta noite Ele veio aqui para arrancar o porém da tua vida. É uma mulher bonita, é uma mulher gente boa, porém meretriz. É um homem bom, é um homem que serve cesta básica, porém traficante. Se esconde atrás do gerente, se esconde atrás de uma facção. Mas nesta noite Deus está dizendo: negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, siga Ele, porque Ele tem o melhor para te oferecer, para te dar. Salmos de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A missionária Nora não está aqui, mas no hebraico, entregar significa confiar, significa render, significa uma rendição, ou seja, dedicar para sempre. É entregar de uma vez por todas. Não é esse negócio de 99,9 não, que isso é mentira. É entregar 100%. Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e servir a Satanás. Não podemos adorar a Deus hoje aqui e depois estar na cartomante, depois estar no centro espírito, na umbanda, depois estar na macumbaria, na feitiçaria, na bruxaria. Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de amar o outro e odiar um, porque o nosso Deus, Ele não aceita uma entrega dividida, Ele não aceita, aleluia, você pela metade. Ele te quer de corpo, de alma e de espírito. E agora aquela mulher olhando, ela disse: quem dera, ou seja, oxalá, que o meu Senhor, ela falando agora para a sua senhora, aquela moça escrava israelita: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E a Samaria era a capital do reino de Israel. E lá estava o profeta Eliseu, aquele que recebera a porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida do profeta Elias, aquele que sucedeu, que foi o sucessor do profeta Elias. Aquele que 18 pessoas diferentes se encontraram com ele, aleluia, e receberam milagres da parte de Deus. E agora, ele sabendo da notificação, talvez ele já tinha gastado bastante dinheiro, como aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia com aquele fluxo, gastando com os médicos, gastando com a medicina, talvez gastando, aleluia, com tantas coisas. Mas aquela mulher colocou no seu propósito, colocou no teu coração: se eu somente tocar na orla do mestre, eu serei curada. Se você negar a si mesmo, se você deixar tudo aquilo que aborrece o Senhor de lado, se você tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Ele, com certeza Ele tem cura física e Ele tem cura espiritual para a tua vida aqui nesta noite. E Naamã agora, indo até o rei manda a carta para o rei de Samaria, que na época era Jorão. Agora o rei Jorão vai pegar a carta, vai rasgar sua veste, porque quem queria receber um ataque dos sírios? E agora ele pensou que era, aleluia, ele estava preparando mais um ataque contra Samaria, mas não era. Ele disse: quem sou eu para vivificar, para trazer vida, ou para fazer alguém morrer? Mas agora o profeta Eliseu, sabendo do caso, ele disse: manda vir até a mim, que eu vou restaurar este homem da sua lepra. Talvez você já procurou a cartomante, talvez você já procurou o centro, talvez você já procurou tantos lugares, mas eu quero te dizer, o Deus que realiza milagre, Ele está neste lugar.
abra a tua boca nesta noite, clame por ele, como o cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a misericórdia dele não tem fim, ela é sobre a tua vida, aqui nesta noite. O meu Deus, o teu Deus, ele ainda faz milagres. O meu Deus, o teu Deus, ele não muda, você muda, talvez eu mudo, nós mudamos, mas ele é fiel, aleluia, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E agora o profeta Eliseu, ele diz: pode mandar vir. E Naamã agora pega a sua comitiva. Existia rotas que para chegar em Samaria aproximadamente 150 quilômetros, mas segundo os estudiosos, para chegar até a casa do profeta, da onde estava, aleluia, o comandante do exército da Síria, era aproximadamente 365 km. E agora ele pega a sua comitiva, não tinha carro naquela época, não tinha avião, tinha que ser a pé, ou de cavalo, ou até mesmo, aleluia, com um animal, ou até mesmo de camelo. E agora ele pega a sua comitiva, ele pega presentes, e ele vai, e ele para na porta da casa do profeta. E ele para na porta da casa do profeta. E ele pensou consigo: sou eu comandante, tenho bastante conceito lá no exército da Síria, sou falado, meu nome está em evidência, eu vou chegar lá, ele vai estender as suas mãos, ele vai orar ao seu Deus, ele vai agora passar a mão sobre a minha lepra, e eu vou ser sarado. Mas quando ele chega, aleluia, nada disso acontece. Sabe por quê, irmãos? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Eu quero contar uma experiência rápida aqui para aumentar a sua fé. Quando me converti com 22 anos de idade, e Deus começou a me curar devagarzinho, e eu comecei a questionar, falando: esses homens não estão com nada. Coloca a mão no meu ouvido, coloca a mão na minha cabeça, coloca a mão no meu coração. Essa depressão não vai embora de jeito nenhum, esse pânico não vai embora de jeito nenhum, esses demônios não vão embora, não para de me atormentar de jeito nenhum. E quando eu fui até o bairro Retiro, desci para a avenida, no lugar perto onde era chamado Barracão, quem mora para lá deve se lembrar deste local que eles chamavam de Barracão. Eu estava no ponto que eu podia pegar outros ônibus, a não ser o Retiro, Floresta, Sarandira, Jardim Esperança e outros mais. E ali, irmãos, passou uma Kombi, e o homem de Deus que estava comigo disse: olha, ele quer te dar uma carona, pode ir com ele, porque eu conheço ele. E quando eu entrei naquela Kombi, olhei aquele homem de camiseta e bermuda, aleluia, e daqui a pouco aquele homem começou a conversar comigo, após eu passar o meu endereço para ele, e ele começou a falar coisas que só eu e Deus sabia. E ele disse: olha, jovem, você está lá, você está dizendo que aqueles homens não estão com nada, que eles oram e nada acontece, mas o propósito de Deus na sua vida não é somente a cura física. O propósito de Deus na sua vida não é apenas te curar, mas é que você fique firme na presença dEle, no centro da vontade dEle, e que você sirva a Ele, porque Ele quer te usar para ganhar almas para o reino do céu, porque Deus, Ele sabe, se Ele te curar, você vai voltar atrás, e isso, irmão, só eu e Deus sabia, nem meus pais, nem meus amigos mais íntimos, ninguém, só eu e Deus, pois Deus é onisciente, e Deus sabia dos meus pensamentos. E aquele homem disse mais: tu diz que aquela doutrina é de homem, mas aquela doutrina não é de homem, aquela doutrina é bíblica, e o Senhor manda te dizer que essa legião que está te atormentando, nenhum desses demônios tem autoridade para entrar na tua vida, mas o Senhor manda te dizer: eles vão te atormentar até você estar no centro da vontade dEle, porque Ele quer te usar, Ele quer te transformar, Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Abacalabachebe canto naragácia. Eremão tubicô mandaravacébia. Quem pode aplaudir o Senhor nesta noite?
Aleluia, meu Deus. Qual estágio você se encontra? Só você e sua esposa sabe? Só você, a sua esposa, a sua empregada sabe? Ou já está, aleluia, mudando de estágio? Os vizinhos já sabem, os parentes já sabem. Não estou entendendo nada, presbítero, agora você vai entender. A polícia já sabe, os homens já sabem. Não para de te mandar mensagem, e você tenta bloquear, mas todo mundo já está sabendo. E existe o porém, ele está escondido atrás do parente dele, mas ele está envolvido. Ela está escondida, aleluia, com um perfil falso, mas ela é meretriz. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: eu quero tirar essa coação, eu quero lançar por terra esses demônios que te acusam com esta vida fácil que você leva. Eu quero tirar este porém da tua vida. Eu vim buscar, eu vim salvar aquele que se havia perdido. Deus está aqui nesta noite por causa de você. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Negue a si mesmo hoje, nesta noite. Chega um momento, irmãos, que já não dá mais para esconder. Talvez você já está até com mandato de busca e apreensão, mas eu quero aumentar a sua fé aqui nessa noite. Quando eu me converti, eu encontrei com um homem, e aquele homem estava com um mandato, e aquele homem estava com várias, aleluia, coisas para responder. Eu não vou entrar em detalhes aqui, e eram coisas pesadas, que levava aquele homem a ter a 15 a 20 anos de prisão fechado, pois ele não era primário mais. Eu disse àquele homem, eu estou fazendo 21 elos na igreja que eu congrego, e eu quero te dizer, olha, eu vou colocar isso diante de Deus. Se Deus arrancar o seu nome do sistema, você serve Ele. Ele falou: não tem jeito, são vários processos. E eu disse: olha, eu vou colocar, tu serve Ele sim. E infelizmente, irmãos, aquele homem não serviu, e Deus permitiu daquele homem ficar anos e anos preso. Só que eu tenho uma notícia boa para você. Certa vez Deus mandou eu ir até uma biqueira. Eu cheguei na porta daquela biqueira, eu falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Deus foi e falou: prega para ele. E eu pregando para aquele rapaz, e aquele rapaz falando: olha, essa é a minha lojinha. E eu pensando: meu Deus, isso é uma biqueira, uma boca de fumo. Ele está falando que é uma lojinha. Aí ele falava: essa é a minha lojinha. Como que Deus tem me abençoado, é como que os clientes chegam. E eu pregando para ele, pregando. Só que Deus permitiu, irmãos, de um rapaz abordar aquele homem e dar mais de 60 tiros naquele homem e errar todos os tiros. E aquele homem me ligou e perguntou: sabe o que ele está sabendo? Eu falei: fiquei sabendo mais ou menos, porque eu não pergunto nada a ninguém. É da igreja para minha casa, aí é da casa para minha igreja. Eu faço meus afazeres, mas me pararam e me falaram. E falou: vem aqui em casa, porque eu não uso mais droga, eu não vendo mais droga, eu não fumo mais cigarro, e eu quero que Deus faça algo na minha vida para arrancar a bermuda, a camiseta, só falta as vestes. Eu fui na casa daquele homem, eu e minha esposa, nós pregamos. Aquele homem chorou, aquele homem aceitou o Senhor Jesus, e eu creio que muito breve este homem vai estar aqui pregando e sendo usado de uma forma sobrenatural pelo poder de Deus. Canto naragácia, eremantubicor mandaravacébia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, maravilha. E eu fiquei até assustado, irmãos. Cheguei lá, aquele homem gordão, era pele e osso, missionária. Só via pele, só via cabeça. Cheguei lá, aquele homem gordão, chorando igual criança. Aí eu lembrei, quando eu estava lá, tempo de ser preso, lá na porta da biqueira dele, que ele falou que era a lojinha dele, que Deus estava abençoando ele, cego espiritualmente. E agora, irmão, só falta vestimenta para a glória de Deus.
E Naamã, quando chega na porta do homem de Deus, pensando, agora chegou a autoridade, vai bater continência, vai orar, aleluia, vai se prostrar, vai passar a mão em cima da minha lepra, ele vai estender as mãos, vai me dar toda a confiança. Mas o homem de Deus só mandou um recado: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, Deus falava no meu coração pela tarde. Naamã, ele se indignou, pois pensou que seria do jeito dele. Você pode estar indignado, mas tem que ser do jeito de Deus. Não adianta dar dinheiro, não adianta continuar na vida errada, nas margens da sociedade e fazendo aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Você esconde de Deus, você esconde das autoridades, você pode esconder até da sua família, da sua esposa, mas de Deus ninguém se esconde. E Ele manda te dizer, Ele quer te encontrar aqui nesta noite, mas para Ele te encontrar, você tem que se chegar até a Ele. Ele bate na porta do teu coração e Ele diz: tem morada aí para mim? Posso entrar? Posso fazer uma faxina espiritual? Quer cear comigo? Quer que eu ceio contigo? Quer que eu mude a sua história? Quer que eu arranco esses porém? Na hora que alguém chegar e dizer: ah lá, aquele fulano, ele fazia isso e aquilo, porém agora é homem de Deus. Olha, aquela mulher, aleluia, era uma meretriz, estava mais na sociedade, estava numa vida errônea, e aquela mesma pessoa que disse, aleluia, mal de você, vai dizer, porém agora é uma mulher santa de Deus. O profeta nem se apresentou e não recebeu Naamã, mas deu apenas a ordem para mergulhar no Rio Jordão. E Naamã, como todos já sabem, se indignou. E ele disse: mas espera aí, Rio Jordão, rio barrento, rio sujo, não poderia ser os rios de Damasco? Irmãos, o Espírito de Deus, ele falava comigo. Quem é brasileiro aqui? Levanta as mãos. Jeitinho brasileiro com Deus, irmãos, não funciona. Eu também tentei o jeitinho brasileiro. Mandaravassubi comanábia, ramanto e acebe canto naragaço ia. Não adianta manobra com Deus, irmãos, Ele é o Criador. Não adianta jeitinho brasileiro com Deus. Na autoescola adianta, talvez lá na perícia adianta, talvez em tantos lugares adianta, mas com Deus não existe jeitinho brasileiro, não existe manobra. Você tem que se entregar, e tem que se entregar por completo. Você tem que negar a si mesmo, a sua própria vontade. Se você trai, não traia mais. Se você roube, não roube mais. Se você trafique, não trafique mais. Se você fala mentira, não minta mais. Se entregue por completo aqui nesta noite. 7 mergulhos. O número 7, como todos já sabem, significa a perfeição. Irmãos, olha o que o Espírito de Deus falava comigo. Não é Google não, tá, irmãos? Mergulhar é descer, se humilhar, deixar seus pecados, morrer para o mundo. Aí vem até o pastor Ezio cantando, e nascer para Deus. Aí o pastor Ezio entra cantando: eu luto é contra a minha própria alma. Tu luta contra a tua própria alma, a natureza humana que há em ti. Mas Deus quer fazer florescer essa natureza divina, que já começou a borbulhar dentro de você.
Só depende de você. Hoje pode ser o último mergulho. Hoje pode ser o mergulho que tu vai subir. E alguém vai te olhar e vai dizer: aleluia, ele não se contamina mais. Ela não se contamina mais. Vejo que ali, lá vai um santo homem de Deus. Vejo que ali, lá vai uma santa mulher de Deus. Irmãos, tem jeito de mergulhar para cima? Tem, irmãos? O mar, aleluia, o rio fica em cima da gente, a gente mergulha para cima, e tem um ímã que puxa a gente, é desse jeito? Mergulhar, você mergulha o quê? Descendo. Olha lá, ó, Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo oportuno Ele vos exalte. Deus, Ele quer que você se encurva diante da vontade dEle. Deus quer que você se prostre perante Ele. Deus quer que você faça uma entrega, mas não é uma entrega parcial, é uma entrega total para Ele. Irmãos, quem estava falando na boca do profeta? Quem pode responder para mim? Era Deus ou não? Sim ou não? Amém. Já vou concluir agora. Presbítero Gerson, abre aí, daqui a pouco o senhor vai ler para a gente finalizar. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do 34 ao 38, por gentileza. Nós vamos fechar aí. Irmãos, e se Deus te pedir hoje para você negar a si mesmo? Eu não vim aqui para pregar, para receber aplausos de homem, não. Eu vim aqui para pregar o que Deus mandou eu pregar. E o Espírito de Deus falava assim comigo: diga para a igreja. O próprio Deus falando comigo pela tarde, irmãos. O profeta foi usado por Deus e disse para ele: ó, mergulha lá 7 vezes. Não quis nem ver a cara dele, melhor dizendo, o semblante dele, porque ele não era animal. E o Espírito de Deus falava comigo, Deus e o Espírito Santo falava comigo: diga para a igreja, se eu pedir para eles negar a si mesmo, você aceita, irmãos? Você aceita? Ninguém vai falar nada. Você aceita? Se Deus te pedir para você negar a si mesmo a partir de agora, você aceita? Deixar essa vida errônea e servir a Ele. Mais uma interrogação, você aceita? Se você aceita, vem à frente em nome de Jesus, coloque de pé. Mas eu não tenho força. Aí é com Ele. Presbítero Fabrício, eu estou esperando Deus tirar o cigarro. Não, Deus não vai tirar o cigarro. Mas que isso explica? Eu vou explicar daqui a pouco. Eu estou esperando Deus tirar o álcool, Deus tirar a droga, Deus me tirar dessa mulherada. Eu não posso ver homem, eu estou esperando Deus me tirar. Não, você vai tirar. Mas e a abstinência, presbítero Fabrício? Aí é com Deus. Fala por experiência própria. Aí é Deus. Aí Ele entra. Tira o cigarro. Vai vir a abstinência. Aí Ele entra. O que é para você fazer, faça. Sabe por quê, irmãos? Ele respeita a sua decisão. Porém, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha, irmãos, escute isso agora. Leia aí, presbítero Gerson. É a palavra de Deus. Você que aceita a vontade de Deus, vem à frente. Mas eu não tenho força, vem à frente assim mesmo, Ele vai te dar força aqui. Quem manda te chamar te garante. Leia por gentileza, presbítero Gerson. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O quê? Pois, esse o quê? Não entendi. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Irmãos, não é o presbítero Fabrício que está falando. Muito obrigado por esse verso. É o próprio Deus. Você ainda vai continuar aí no banco? Você que precisa do socorro espiritual, você que necessita negar a si mesmo, mas você não encontra a força. Deus, Ele quer te dar força aqui nessa noite. Vem à frente em nome de Jesus. Você que quer talvez perder a sua vida por amor a Deus, você se salvará. Foi acabado de ser lido pelo nosso presbítero Jefferson Herculano. Tem mais vidas para vir à frente, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz: vinde como estáis. Jesus só não quer que você permaneça como você está, porque conhecendo a verdade a verdade ela vai te libertar, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho do Homem é Jesus Cristo, e se Ele te libertar, Ele não te liberta para te colocar numa prisão, não. Foi falado aqui, ó, é se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando alguém se entrega para a polícia, aleluia, aquela pessoa não recebe uma palavra assim, não, ó, você se entregou, ó, muito bem, estou vendo o seu arrependimento, era 20 anos, você está absorvido, não. Ela vai cumprir com a sua pena, mas com Deus não. Quando você se entrega, Ele fala: o que é que você tem aí? Aí você coloca a mão e diz: eu tenho algema. Aí Ele vai, aí Ele olha de novo: o que é que você tem aí? Ou amarraram meus pés, eu não consigo nem sair da cama, a depressão é terrível. Ele vai, esmiuça, aleluia, agora cada, aleluia, elo da corrente. Talvez você está todo embaraçado, mas Ele diz, como Ele disse para Lázaro, quando já cheirava mais: Lázaro, sai para fora. Ele vai te libertar, você vai se render, é para ser livre de toda prisão espiritual e física. Rabacalabachebe canto naragácia. Você que quer ser livre, vem à frente em nome de Jesus. Só você e Deus sabe o que você está passando, mas Ele quer que você se rende, para Ele te tirar esse jugo pesado e te dar um jugo suave. Ele quer te dar um fardo leve aqui nesta noite. Irmãos, o diabo ele é mau. Antes de eu aceitar Jesus, eu andava todo encurvado. Aí uma mulher disse assim para mim: olha, você andava todo encurvado, o que aconteceu? Fui falar: ela, aconteceu o seguinte: o fardo pesado, o fardo pesado que estava aqui, ó, que fazia eu andar assim, ó, Jesus tirou, colocou um fardo leve. O jugo que ardia na minha vida, que me amargava, Ele colocou um jugo suave. Ele quer fazer você falar em novas línguas. Ele quer colocar um novo cântico nos teus lábios, na tua boca. Ele quer dizer: tu és meu. Ele quer, aleluia, te chamar não apenas de servo, mas de amigo e de amiga. Ele quer revelar coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Ele quer, aleluia, fazer de você, aleluia, uma labareda de fogo nas mãos dele. Não dá mais, já passei. Quem quer aceitar Jesus aqui na frente? Tem alguém? Mas não vem com esse negócio de 99,9 não, irmãos. Pelo amor de Deus. Isso é mentira. Esse negócio mata 99,9 da bactéria, porque não mata 100% de uma vez. Se entrega por completo. Entrega 100%. Se entrega para sempre. O pastor ele sempre fala sobre o escravo do escravo. Se eu não me engano, era o filho de fazendeiro. Só que ele tinha algo preso com o escravo. Aí ele não podia, nunca puniu o escravo, ele nunca podia chamar atenção porque tinha algo. Mas teve um dia que ele se rendeu. Teve um dia que ele se humilhou, ele fez como um filho pródigo. Ele caiu em si. E quem faz você cair em si é o Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo.
E o filho pródigo, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Pai, faz de mim como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros, como um dos seus diaristas. Você acha que o pai fez ele diarista? Nada. Estava descalço igual escravo, colocou sandália no pé, não é mais escravo. Estava sem anel, sem autoridade, toma um anel. Roupa toda suja, cheirando a urina, cheirando a fezes de porcos, almejou comer as boladas do porco, mas não comia, porque a comida era dos porcos. Ele foi considerado imundo, aleluia, pela lei mosaica, pela lei dos judeus, mas agora toma vestes novas em todo o tempo, sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Ele tem óleo para derramar sobre a tua vida aqui nesta noite. Eu encerro minhas palavras. Tem alguém para aceitar Jesus? Já passei 8 minutos. Tem alguém que queira reconciliar com o Senhor Jesus? Renovo de aliança. Você se afastou, mas você quer sair daqui como filho pródigo, com a aliança no dedo, com a autoridade. Tem alguém? Irmãos, eu não estou emocionado, estou pregando a palavra. Um ali, cadê o outro? Fica com as mãos levantadas. 1, 2, tem mais? Que quer reconciliar? É negar a si mesmo, é o tema da mensagem. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Está vendo, Thaís, que Deus fez comigo? Ele quer fazer na sua vida também. Ele disse ao irmão do filho pródigo: esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, convém nos alegrarmos. Meu Deus. Eu quero convidar o nosso pastor chefe de gabinete. Eu encerro minhas palavras e que o Espírito de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Neste momento, todos que estão assentados aí, estendem as suas mãos. O ministério que está aqui vai estender as mãos, porque cada um que veio aqui à frente precisa de um socorro de Deus. E somente o Espírito Santo conhece cada um na sua intimidade. E com certeza Ele vai atender cada um de vocês. Amém? Feche os olhos, coloque a mão no coração, que nós vamos orar. Bendito Deus, a Tua palavra ela foi pregada. Meu Deus, e diz a Bíblia que a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Portanto, Senhor, toda pedra de empecilho, toda barreira, toda dificuldade, pela Tua palavra, Senhor, cairá por terra neste momento. Talvez com os nossos olhos nós não poderemos ver, mas no mundo espiritual, em que o Senhor trabalha, Senhor, em função daqueles que se aproximam do Senhor, porque diz a Tua palavra: chegai-vos a Deus, que o Senhor chegará a este e a esta. E eu quero pedir que neste momento, ó Pai, o Senhor possa ir de encontro à dificuldade, Senhor, individual de cada um, e que nesta hora, Pai, o Senhor possa, ó Deus, meu Deus, visitar, Senhor, o coração, e que o Senhor possa, Deus, a partir deste momento, meu Deus, onde a Tua palavra caiu, que a mudança possa, Senhor, acontecer. E eu quero pedir que neste momento, ó Pai, o Senhor possa fazer a obra, meu Deus, que ele, que ela possa sentir o mover do Teu Espírito.